Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Lembrando, né, segunda-feira é 15 dias, terça-feira estendido, quarta o Peter, hoje é sol estendido, amanhã tem o de 46 dias e o sábado normal de sempre, que era feito no domingo. Então aqui, o Peter tem segunda, quarta e sexta. O último dele já não está aqui, ó, que é esse aqui que foi feito na quarta-feira. Então vamos aqui, antes de começar aqui, vamos verificar a parte do satélite. Satélite não, radar. Aqui, ó, nós temos algumas áreas de chuva pegando aqui, vamos dizer assim, do centro para o norte do Mato Grosso do Sul e até um pouquinho aqui abaixo de Campo Grande. Quer ver? Vamos aumentar um pouquinho aqui a área. Ó, aqui na região de Campo Grande, ó. Pega um pouquinho de nada aqui, alguns pontinhos abaixo, mas a parte crítica em termos de sol já está sendo aqui, ó. Essa região aqui, muito pouca chuva, está tendo perdas. Daqui para cá é o excesso de chuva. Está tendo chuva aqui, ó, no nordeste do Mato Grosso. Aqui no interior de São Paulo nós estamos com chuva e trovada neste momento, vai continuar. Pode ter algumas trovadas fortes, alguma coisinha aqui no norte do Paraná, bem pouca. Então aqui, ó, em São Paulo tem alguns pontos de chuva e trovada, aqui na região de Araçatuba, na direção de Marília, alguma coisa aqui na Grande São Paulo pode ter, São José dos Campos, no Rio de Janeiro por enquanto coisinha pouca. Aí a gente vem aqui para Minas, também tem chuva, aqui, ó, região entre Goiás, entre o leste de Goiás e o noroeste de Minas Gerais está tendo alguma chuva, aqui no norte de Minas também, e depois a gente acompanha mais lá para cima. Na imagem do radar, do SISMEI, do satélite, nós temos o que? A baixa pressão aqui em frente ao sul do Brasil e nós temos aqui grande parte do país com muita nebulosidade e uma umidade aqui, ó, formando um canal de umidade nessa região. E aqui no sul também um pouquinho de umidade, mas no geral tempo bom aqui para nós. Então vamos agora à previsão hoje. Então de hoje para amanhã, de hoje até sexta-feira, nós temos aqui no Amazonas pancadas isoladas de chuva, principalmente agora de tarde está ocorrendo aqui nessa região, a leste de Manaus, na direção da divisa com o Pará, alguma coisinha isolada por aqui e talvez alguma coisa querendo se formar. Então, uma boa parte dessa chuva aqui pode vir no finalzinho do dia à noite de hoje ou amanhã, sexta-feira. Aqui no Equador, no norte do Peru, centro-sul da Bolívia, fronteira da Colômbia, fronteira com o Brasil, sul da Venezuela, toda essa região aqui, pancadas isoladas de chuva. Uma parte hoje, outra parte amanhã, na sexta-feira. Roraima também, pancadas de chuva, talvez mais aqui nesse momento, grande parte do estado está com tempo bom nesse começo de tarde, mas depois vai se instabilizando. O Amapá, mesma situação, por enquanto tempo bom, talvez alguma chuva aqui próximo a Macapá. O Pará, grande parte dele vai ter o quê? Pancadas isoladas de chuva que estão tendo nessa região nesse momento. Tanto hoje quanto amanhã vamos ter pancadas isoladas de chuva no Pará, aqui na região de Belém, Macapá talvez alguma coisinha isolada, Manaus também, Boa Vista pouca chance, todo o estado do Amazonas pancadas isoladas de chuva aqui e ali, aqui no Acre também algumas pancadas isoladas, está tendo agora aqui, continua. No Peru, dos Andes em direção ao Brasil, tanto na parte norte mais ao sul, tem pancadas de chuva. Na área central, mais isolada, aqui mais forte, aqui também. A Bolívia, grande parte da Bolívia também com pancadas de chuva e trovada, principalmente próxima aqui ao Brasil e começando a se formar também no altiplano indo para os Andes. Aqui no norte do Paraguai, coisinha pouca, por enquanto é mais tempo seco. Rondônia também tem pancadas de chuva e trovada tanto hoje quanto amanhã. Mato Grosso, tanto hoje quanto amanhã, vamos ter pancadas de chuva e trovada. É madrugada, manhã, tarde e noite, com períodos de melhora. Grande parte do estado chove em vários momentos, não sempre ao mesmo tempo, mas tem sempre pancadas de chuva. Assim como Pará, Tocantins também tem chuva, inclusive está tendo algumas chuvas nessa área aqui, avança aqui para o Maranhão. Vamos aumentar aqui a nossa área aqui. Ó. Então, essa região aqui do Mato Grosso que andava com pouca chuva, agora começa a ter chuva forte, inclusive aqui na região de Primavera do Leste, na região de Cuiabá, até mesmo aqui no Pantanal. E a Bolívia, boa parte dela também próximo ao Brasil. O Mato Grosso está aqui, ó, da altura de Campo Grande para cá, nós temos pancadas de chuva. À medida que vai se aproximando do sul,
pouca coisa. Então aqui fica realmente problemático. Pouca chuva no centro-sul. Nos próximos 10 dias a chuva nessa região aqui é pouca, vocês vão ver depois. O Paraguai também, grande parte do Paraguai, tempo bom hoje com muito calor. Talvez alguma pancada isolada aqui no norte e fronteira com Mato Grosso do Sul, se tiver. São Paulo está tendo pancadas de chuva agora, principalmente nessa faixa aqui do estado. Aqui talvez alguma coisinha isolada hoje ou amanhã. E nessa região aqui vamos ter pancadas avançando aqui pelo Rio, aqui Minas Gerais, todo o centro, sul e oeste de Minas, pancadas de chuva, pode ser mais intensa aqui pegando a área do Café, a área de serra aqui do Rio. Então a capital do Rio pode ter alguma trovada forte, algum temporal entre hoje ou amanhã. São Paulo também não se descarta, o final do dia à noite de hoje ou amanhã, alguma chuva forte que venha trazer algum transtorno na capital paulista, alagamento, deslizamento, alagamento de várias ruas, o trânsito, enfim, que qualquer chuva em São Paulo dá problema. Na região de BH também pode ter alguma pancada forte isolada. Goiânia e Brasília menos intensa, mas não dá para descartar. Aqui Goiás a chuva fica mais aqui no sul e sudoeste do estado, mas de maneira geral toda essa região aqui está tendo chuva ou vai ter chuva e trovada entre hoje e amanhã. O Espírito Santo é mais aqui próximo ao Rio e pouca coisa na região de Vitória. Talvez tempo bom hoje, alguma pancadinha amanhã, não se descarta. Então, nessas áreas mais vermelhas e alaranjadas é onde pode ter alguma chuva mais forte, seja na tarde e noite de hoje ou amanhã, sexta-feira. No decorrer aqui, deixa eu ver aqui, no decorrer aqui de sábado, domingo e segunda, tu vê que tem chuvas no Peru, como um todo, dos Andes em direção ao Peru, na selva equatoriana, continua com algumas pancadas aqui na Colômbia, no sul da Venezuela, espalha um pouco mais a chuva em Roraima, ficando um pouquinho menos aqui no Nordeste, mas grande parte, incluindo a capital. O Pará dá uma diminuída aqui nessa parte norte, a divisa com o Amazonas e o centro-sul do Pará, pancadas de chuva, aqui também diminui aqui na região de Belém. Talvez o fim de semana em Belém e Macapá tenha mais períodos de sol e nuvens do que chuva. Manaus fica mais instável, chuva principalmente à tarde e noite, podendo ter alguma coisinha antes. Rio Branco, o Acre também, aqui a região de Rondônia. O Mato Grosso continua com sol, nuvens, chuva, trovada, muito mais nuvens e pouco sol, e chuva praticamente todos os dias entre essa sexta, sábado, domingo, segunda. Então fica muito instável e aumenta a chuva aqui nessa parte centro-sul da Bolívia e Pantanal. Aqui é uma boa notícia, aqui está precisando bastante. Então, dos Andes para o Brasil, no Peru, tem chuva, na costa pacífica, como de praxe, nada. Aumenta a condição de chuva aqui no Paraguai, continua com chuva aqui no Tocantins, de Palmas para baixo, principalmente. Então, toda essa região aqui, a chuva vem atrapalhando já o excesso de umidade no Mato Grosso, começa a ter excesso de umidade em Goiás. A chuva começa a voltar aqui para o centro-norte de Minas, pegando BH para o norte, começa a ter de novo pancadas fortes nesse fim de semana, volta a chover forte aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, e nesse fim de semana ou segunda-feira pode ter algum transtorno, talvez mais ali no domingo, segunda, então vamos ter pancadas de chuva em toda essa região que começa a voltar. No Mato Grosso do Sul, daqui para o norte tem chuva, daqui para o sul praticamente nada. Então, na parte sul, sexta e fim de semana, pouca coisa em termos de chuva. Muitas áreas passando até totalmente em branco ou quase em branco. Aqui preocupa muito, assim como o Paraná. São Paulo também, a chuva fica mais na parte norte e nordeste de São Paulo. O centro-sul, pouca chuva. O litoral, alguma instabilidade no fim de semana, vai ficar entre nublado, sol, alguma chuva, um fim de semana aproveitável, mas não livre da chuva. Mais instável no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, se tiver alguma pancada forte, maior chance na sexta, e no fim de semana, pouca chance. Segunda também. Do centro para o norte do Rio, a chuva continua e aumenta bastante aqui no Espírito Santo e essa faixa de Minas. Lembra que eu falei que ali do dia 18, 20, a chuva começava a voltar de novo aqui para Minas e está começando a voltar aqui para a Bahia? Está mantendo aquela projeção que a gente fez, eu acho que foi no domingo ou segunda-feira. Então a gente falou que voltaria aqui, o pessoal aqui tem que se preocupar de novo com excesso de chuva e vai aumentar mais ainda na semana que vem. Aqui vai começar a diminuir. Então o fim de semana pode ser aproveitável nessa parte de São Paulo, onde tem chuva, mas tem períodos maiores de melhora, talvez principalmente domingo e segunda.
E aqui fica mais instável. Aqui, para quem quer fazer tratamento, atividades ao ar livre em geral, quanto mais longa for, maior o risco da chuva incomodar. E pode continuar atrapalhando nas lavouras com excesso de umidade nessa região aqui e no norte do Mato Grosso do Sul. Ao sul de Campo Grande para baixo, a situação continua muito ruim, principalmente aqui. A área da Copa Sul e a área da Cevale continua muito ruim em termos de chuva. Muitas lavouras vão passar sem nada. O Paraguai aumenta um pouquinho aqui, pancadas bem isoladas, mas fica com chuva melhor aqui na região norte e noroeste do Paraguai. Agora vamos para 10 dias. Tu vê que olha como tem chuva. Todos os países vizinhos ao Brasil têm chuva, desde as Guianas até a Colômbia. Chove bem em Roraima um pouquinho menos aqui no extremo nordeste. Começa a ter uma chuva mais significativa aqui no litoral do Amapá, no interior do Amapá também, Macapá. Chove bem em todo o estado do Pará, principalmente a metade sul. Chove bem no Amazonas. Isso vai fazer com que o Rio Negro e o Rio Amazonas continue subindo ali em Manaus, está se indicando uma bela cheia. O Peru dos Andes em direção ao Brasil tem chuva, mais significativa na parte sul, chove bem aqui na Bolívia, principalmente na área central, centro-sul da Bolívia, chove bem em Rondônia, chove forte aqui no sul do Pará, com bons acumulados, e chove também bem aqui na região do centro-sul do Tocantins. A área do Mato Piba vai ter muita chuva em 10 dias. Aqui já tem lavoura com bastante água, muita umidade. Então essa região aqui preocupa pelo excesso de umidade. A soja pode começar a ter problema e outras lavouras de verão e pastagens de verão também em vários locais aqui pelo excesso de umidade. São volumes bem significativos de chuva. Isso a gente vê aqui, ó. Então todo o Mato Grosso continua muito ruim, com excesso de umidade e pouco sol. O centro-sul do Tocantins, o centro-norte de Goiás como um todo, o norte do Mato Grosso do Sul, muita chuva aqui na Bolívia, uma parte vai cair aqui para o Pantanal, que depois vai descer para a Bacia do Paraná e vai ajudar lá, em última instância, vai ajudar aqui a parte tanto do Rio Paraná, essa chuva que cai aqui, e aqui depois lá na Foz do Prata. No Paraguai, a metade norte do país tem uma chuva melhor, o norte da Argentina começa a entrar umidade, mas o centro-sul do Paraguai, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, tu vê que em 10 dias chove pouco nessa região aqui. Continua ruim para a soja aqui no sul do Mato Grosso do Sul, essas áreas aqui de agricultura de São Paulo também, do oeste, divisa com o Paraná. Chove mais ou menos bem na parte norte de São Paulo, litoral, chove bem no Rio de Janeiro, chove bem aqui no Espírito Santo, pode ter algum transtorno, no Vale do Rio Doce tem que ficar atento. E aqui, ó, o centro-norte de Minas, mais ou menos de BH para cima, a chuva vai ser bem significativa, principalmente o norte de Minas. Isso aqui pode trazer de novo consequências de cheias, deslizamento, alagamento, transtornos em função do excesso de chuva entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins, centro-norte de Minas e Espírito Santo. Nessas áreas vai ter que ter muita atenção. A anomalia de hoje até o dia 26 de dezembro. Então nós vamos ter o quê? Acima do normal no norte, que essa era aqui um projetinho de algum veranico aqui, dentro do normal, acima do normal aqui no litoral do Amapá, de maneira geral todo o norte do país acima do normal, começa a dar uma secadinha aqui no extremo oeste do Amazonas e oeste do Acre. Os Andes aqui no Peru abaixo do normal, um pouquinho melhor aqui no Equador, norte do Peru, sul da Colômbia, a Bolívia com chuvas acima da média, principalmente a área centro-sul da Bolívia com muita chuva e o norte do Paraguai. Rondônia acima da média, muita chuva aqui no Mato Grosso, centro-sul de Goiás, de Tocantins, Goiás, o sul do Pará, a faixa central do Pará, toda essa região tem muita chuva de hoje até o dia 26 de dezembro. E aqui, ó, da altura de Campo Grande para baixo, chuva abaixo do normal, quase todo o estado de São Paulo abaixo do normal, principalmente aqui esse oestão, o centro-sul do Paraguai ruim, o Paraná ruim, começa a diminuir a chuva de novo aqui na área do Café, mas grande parte de Minas aqui acima do normal e bem acima do normal no norte de Minas, Espírito Santo, essa região aqui avançando lá para o Nordeste. Rio de Janeiro, mais ou menos dentro do normal. Aí agora, do dia 21 ao dia 31 de dezembro, tu vê que começa a secar essa faixa ocidental da Amazônia, aqui na parte oeste do Amazonas, Acre, boa parte do Peru,
daqui da metade do Amazonas para cá de normal acima da média, dentro do normal aqui em Rondônia, acima da média aqui na Bolívia, secando a parte norte, Pará acima, Amapá, Roraima, Tocantins, Mato Grosso continua acima da média. Então a gente vê aqui, ó, como fica bem acima da média a metade leste do Mato Grosso, continua problema aqui com excesso de umidade, no sul também, um pouquinho acima da média aqui no norte do Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraguai, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e oeste do Rio, abaixo do normal. Aqui, bem acima do normal. Então, vamos ter problema a partir desse fim de semana e semana que vem até o final do mês, problemas de excesso de chuva nessa grande área azul que pega Minas, Goiás, Tocantins, Bahia e Espírito Santo. E aqui nos próximos 15 dias. Aí tu vê que aqui começa a secar, boa parte do Amazonas acima, Roraima, Amapá acima, Pará bem acima, principalmente a parte sul, Rondônia acima, a Bolívia acima da média, principalmente o centro-sul e norte do Paraguai. O Peru fica com chuvas abaixo do normal, neve abaixo do normal, toda essa faixa aqui, tirando aqui a selva equatoriana. E aqui quando estiver chegando mais para cá, já vai a preocupação, né? Ó, Tocantins bem acima da média, Mato Grosso, Goiás, centro-norte de Minas, aí lá para o Nordeste, Espírito Santo e norte do Rio. Essa região aqui pode ter problemas sérios de alagamento, queda de barreira, interdição de estradas, excesso de umidade nas lavouras, muita umidade para a parte de controle de doenças e pragas e principalmente nível dos rios. Vai ser muito bom para o Chico. O São Francisco vai ter um bom volume de chuva que pega praticamente desde a nascente até lá a foz. Então essa área aqui de Minas e BH volta a ter preocupação desse fim de semana até o final do mês, assim como o Espírito Santo e o norte do Rio. O sul, a área do café, pouca chuva ou bem irregular. São Paulo vai reduzindo a chuva, à medida que a gente vai chegando final de dezembro, início de janeiro, vai ficando com mais dias de tempo seco, reduz bem a chuva no centro-sul do Mato Grosso Sul, toda a área da Cevale e Copa Sul fica numa situação crítica, aqui o centro-sul do Paraguai e o Paraná, toda essa região aqui, problemas para quem tem cultura em andamento, cultura e pastagem. Em termos de temperatura, o de praxe. Tirando as áreas altas aqui, onde fica mais fresquinho, grande parte da região com mínimas de 22 a 26 graus. Abafado aqui nessa parte do Paraguai, nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul, aqui em Roraima, mas de maneira geral de 20 a 25 graus. Aqui vai esfriar, depois fica mais frio no fim de semana. Isso a gente vê aqui, ó. Essa região aqui, ó, dá uma resfriada no fim de semana. A capital paulista pode ter um domingo aí com 12, 15 graus nos arredores da cidade, 15, 17 em vários pontos da cidade. Esfria aqui nessa parte da Serra da Mantiqueira, aqui em Minas também, pode ter pontuais abaixo de 5, na Serra Fluminense, refresca aqui no Rio e Vitória. Aqui, calor. Aqui o Paraguai também. Aqui dá uma refrescada, nessa região aqui refresca um pouco no sábado, domingo e segunda. Agora as máximas. Como vai ter chuva e nebulosidade, grande parte do país, as máximas ficam em média entre 28 e 32 graus. Fica mais quente aqui no sul da Bolívia, aqui na região do Nordeste, essa parte norte aqui do Pará, e grande parte aqui da área central, um clima bem mais confortável. Cuiabá não passa muito de 28, 30, é aqui, ó. Oeste e sul do Mato Grosso do Sul pode ficar de 30, 34, 35, Campo Grande em torno de 32, 34, calorão no Paraguai de 33 a 37 graus, calorão aqui no oeste do Paraná, São Paulo, calor normal de 28 a 32 em grande parte do estado e aqui uns 32, 35 graus. Capital Paulista 28, 30, aqui a região de BH não passa muito de 28, Goiânia e Brasília também, no Rio de Janeiro uns 30 graus com boa vontade, 32, 34 aqui em Vitória e depois vai ficando mais fresquinho nessa região aqui no fim de semana. Não faz muito calor não. Nos próximos 10 dias, até o final do mês, normal nessa região aqui, um pouquinho acima aqui também, mais para normal abaixo, calor aqui ó, nessa parte da Argentina, Paraguai, centro-sul do Mato Grosso, oeste, São Paulo, Paraná, essa região aqui faz calor e aqui fica mais fresquinho e aqui também, onde chove mais fica abaixo da média. Aqui na região do Sudeste, toda essa região fica abaixo da média pela chuva e entrada de ar frio e úmido.
Então não esqueça de acompanhar, dar recomendações, dar o like, se inscrever, dar o like, compartilhar os nossos vídeos, também o canal do Peter, e recomendem, e alguns assim vão informando a gente, algumas perguntas, algumas dúvidas, o que é interessante, o que não é, dentro do possível a gente vai acertando. E amanhã tem a previsão estendida, mas muita atenção em Minas Gerais, Goiás, áreas de serra ali do Rio e Espírito Santo principalmente, mas Minas, Espírito Santo e Goiás com excesso de chuva em relação às cidades. E no Mato Grosso, um excesso de chuva atrapalhando as lavouras. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.